Ministério Público Federal denuncia médico dos maus caminhos Mohamed Mustafa por sonegar mais de 10 milhões em contribuições previdenciárias e sociais. Presidente do STJ retira aeroporto de Manaus de leilão do governo federal. A arrecadação federal sobe 18,5% e bate recorde para meses de março. Artistas pedem que Biden recuse acordo ambiental com o Brasil. Júri declara ex-policial Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd. Feitiçaria. Adolescente é estuprada após ser enganada em trabalho espiritual. Major da PM é baleado durante tentativa de assalto na Zona Leste. Adolescente de 17 anos é executado na frente da família no Jorge Teixeira. O Jornal da Manhã, que é transmitido por 26 emissoras de rádio e 20 serviços de som em todo o estado, 72 anos no ar, começa agora. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarães. Olhuna Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamã FM em Anamã. Maranhã FM em Maranhã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Yaxinim, distrito de Borba. Maripafm.com em São Sebastião do Atuã. 5h49 em Manaus. Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros hoje, prevê o Climatempo. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e máxima vai esbarrar nos 30 graus Celsius. A umidade do ar é de 97%. O dia hoje terá duração de 12 horas, 1 minuto e 38 segundos. E os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É quarta-feira, 21 de abril. Chegamos aos 111 dias do ano. Faltam 254 para terminar 2021. É dia de Santo Anselmo. Comemoramos o dia da latinidade. Dia do metalúrgico. Dia mundial da criatividade e inovação. Dia do policial civil e militar. E dia de Tiradentes, que é feriado nacional desde 1890. É aniversário da capital da República, Brasília, e também de Roma, na Itália. Esta é a edição 26.281 do Jornal da Manhã. E atenção, fizemos uma retificação quanto ao número de edições do Jornal da Manhã ao longo de 72 anos. Erroneamente divulgávamos 85 mil, quando na realidade é 26.281. O Rio Negro chegou ontem aos 11 metros e 82 centímetros, depois de subir 6 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 42 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Joaquim José da Silva Xavier morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais a Inconfidência de Minas Gerais. 1792. Tiradentes, um revolucionário que liderou um movimento para a independência das Minas Gerais, conhecido por Inconfidência Mineira, é enforcado e esquartejado. A data remete ao dia da morte do mineiro Joaquim José da Silva Xavier, o que ocorreu em 21 de abril de 1792. Joaquim José foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. Era conhecido pelo apelido Tiradentes e foi tido por muitos como um herói nacional. Tiradentes nasceu na capitania de Minas Gerais em 12 de novembro de 1746, na época do período colonial do Brasil. Entre as muitas profissões que exerceu estava a de dentista amador, por isso recebeu o apelido de Tiradentes, pelo qual se tornou conhecido. Foi, porém, na carreira militar que Tiradentes
fixou-se como profissional. Ele fez parte da Cavalaria de Dragões Reais de Minas Gerais, no posto de Alferes, uma patente abaixo da de tenente. Os Dragões eram uma companhia militar formada por portugueses e brasileiros que estava submetida à autoridade da coroa lusitana e atuava na colônia. Agora 5h52 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Itamar, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Um bom feriado para você, mas trabalhe, tá, Pellegrini? Sim, Paulo Guerra, né? Estamos aí como sempre, né? Apostos aí em mais um feriado, trabalhando com muita alegria, sabe, Paulo? Feriado e dia de, assim, quando tem um feriado, para que a gente trabalha com mais gosto, sabe, Paulo? É bem legal. Imagino. E, Pellegrini, os alternativos foram apreendidos, alguns deles foram apreendidos, pneus carecas, falta de documentação, por aí, não é, Pellegrini? Pois é, na verdade, Paulo, foram os ônibus do transporte executivo, né? Aqueles branquinhos de vermelho e branco que rodam aí, principalmente na área, em toda a cidade, né? Eles têm aquela autonomia de rodar em toda a cidade. E houve sim, Paulo, essa operação, muitos ônibus com pneus carecas, documentos aí estavam já atrasados, né? Sem autorização legal do IMU, todos foram encaminhados ao parqueamento do Instituto e serão liberados mediante a regularização do pagamento de multas diárias e outras pendências, Paulo. Pellegrini, hoje é dia de rolezinho, viu? Já aconteceu na segunda-feira de madrugada aqui, né, Eduardo Ribeiro? Pois é, né? Vamos esperar aí que a Secretaria de Segurança, que já tem operação, já tem aí ações de combate ao rolezinho. Na semana passada aí nós tivemos aí muitas motos apreendidas, mas esses motoqueiros aí que fazem esse tipo de crime, né? Na verdade, esse tipo de cometem essas infrações, eles não param não. Apesar da ação da Secretaria, eles continuam desafiando a polícia. Pellegrini, um pai de santo lá em Manacapuru, ele cooptou uma adolescente e disse para ela que iria fazer um trabalho espiritual com ela para que ela tivesse sorte na vida. E ela teve muita sorte mesmo, ela foi estuprada, Pellegrini, e era virgem, inclusive. Pois é, Paulo, né? Um desgraçado lá em Manacapuru, né? 36 anos, um tal de Alcimar, conhecido como Paulo Macumbeiro, é o apelido dele. O nome dele é Alcimar, mas ele é conhecido lá como Paulo Macumbeiro. Ele foi preso, Paulo Guerra, né? Estuprou aí, tirou a virgindade de uma adolescente no rito, né? Fazendo de conta que era num ritual. Esse desgraçado Paulo já está atrás das grades. Pois é, daqui a pouco traremos detalhes sobre esse pai de santo Pellegrini fazendo essa feitiçaria. Essa feitiçaria, né? Rapaz, é um negócio terrível, Paulo, que ele fazia, né? E com certeza, Paulo, logo agora após a prisão dele, deverá aparecer outras vítimas, não? Sem dúvida alguma. Já apareceram 2 mulheres, né, Pellegrini? Olha, tá aí, tá vendo? Daqui a pouco vai aparecer mais. E há quem diga que até homens aí de Manacapuru foram molestados pelo esse macumbeiro. E ele acendia uma vela, fazia um ritual, né, Pellegrini? Encantava as pessoas e depois... Mas, Pellegrini, um major da PM foi baleado durante tentativa de assalto na Zona Leste e foi, inclusive, operado, né, Pellegrini? Passou por uma cirurgia. Pois é, Paulo, é o major da reserva, né? O major da reserva que foi aí baleado, né? À tarde de ontem, lá no bairro Colina do Aleixo, ali próximo ao bairro de São José, Paulo. Ele estava chegando, estava saindo de casa, na realidade, quando aconteceu a ação dos bandidos. Ele estava tirando sua picape de dentro de casa, quando estava se preparando para ir para o sítio, quando de repente apareceram os bandidos, Paulo, anunciaram um assalto, ele reagiu, houve troca de tiros, um bandido foi baleado e o major da reserva acabou sendo também baleado. O major da Polícia Militar aí, que, né, passou por cirurgia e infelizmente, Paulo Guerra, esse tipo de ação continua acontecendo. Será no bairro Colina do Aleixo, eram 16 horas, sabe, Paulo? Era cedo da tarde quando esse crime aconteceu. Pois é, um bandido foi baleado, mas conseguiu fugir. Eu não sei como é que ele consegue, né, Pellegrini? Pois é, rapaz, conseguiu fugir, tá baleado por aí, a polícia tá fazendo o cerco. Onde chegar esse baleado, ele tem 2 opções, ou morrer em casa,
ou então vai para uma unidade de saúde e será preso, porque está todas as unidades de saúde em alerta. Quando chegar um baleado é para chamar a polícia militar imediatamente. Pellegrini, ele estava reunido com a família e foi morto por homens que chegaram à sua casa, uma kitnet, um adolescente de 17 anos que foi executado lá no Jorge Teixeira. Pois é, mais um, né, Paulo Guerra, que foi assassinado ali nas proximidades do bairro Monte Sião, área do bairro Jorge Teixeira, fica ali naquela fronteira ali, Paulo Guerra, que esse rapaz estava dentro de casa quando chegaram homens, né, armados, entraram na casa dele e o mataram. Ele ainda tentou se esconder no banheiro, Paulo Guerra, mas não tinha mais como escapar, não. Os bandidos vieram determinados, vieram com aquela única intenção, não roubaram absolutamente nada da casa, vieram para matar, vieram para executar o jovem e assim o fizeram. O Raimundo Luiz está acompanhando o jornal em Itacoatiara e ouvindo o Alberto Pellegrini, e um ouvinte também lá de Manacapuru está dizendo, Pellegrini, que o pai de santo, o apelido dele é Caboclo Nenê. Caboclo Nenê, o pai de santo que estuprou a jovem. Pois é, acaba safado, né? Tá bem que já está atrás das grades aí. Ele tinha vários nomes, viu, Paulo? Tinha, a gente nas redes sociais aparece outro nome lá, tem esse Caboclo Nenê, tem como Paulo Macumbeiro, coloca também outros nomes aí de Umbanda, né? Mas a gente fala aqui, o negócio da Umbanda não tem nada a ver, tem gente, né, que faz lá só macumba e trabalha direitinho, faz direitinho, isso daí não. Era um charlatão, era um desgraçado aí que usava essa religião para cometer crimes e principalmente para estuprar mulheres e molestar homens. Pellegrini, o tempo é bom no momento, mas a meteorologia está dizendo através do Climatempo. Aliás, a propósito, para quem não sabe, o Climatempo é o único instituto no Brasil que diz quantos milímetros vai chover. Os demais não. Só o Climatempo no Brasil é que faz a projeção quanto aos milímetros de precipitação pluviométrica. E hoje está falando em 12 milímetros, mas o tempo é bom no momento, não, Pellegrini? Rapaz, Paulo, para cá, para a Zona Leste, não, né? Nós temos um tempo bem nublado e temos aquela cerração com aquela neblinazinha. Tá até difícil para dirigir, sabe, Paulo? Para quem está dirigindo aqui nessa área da Alameda Coronel Ferreira, proximidades do IFAM, do Conjunto Lula, área também ali do Distrito Industrial, tem que ter muito cuidado, tem que ligar o farol. A visibilidade está ruim para cá nesse momento e o tempo está bem nublado. Pellegrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, mas sem antes deixar, Paulo Guerra, registrado a audiência do doutor Alexandre Vila, lá do Prontocó. Doutor Alexandre, obrigado aí pela audiência. Ele que é irmão do Juan Vila, os dois são médicos e estão lá no Prontocó do Boulevard, ouvindo o Jornal da Manhã, depois aí do plantão. Radinho ligado lá na Difusora, ouvindo o Jornal da Manhã. Doutor Alexandre Vila, ótimo dia para você. É contigo, Paulo Guerra. O feriado de Tiradentes, celebrado em 21 de abril hoje, altera o horário de funcionamento do comércio e de serviços aqui em Manaus. O comércio da chamada região central funciona de 9 às 13 horas. Os shoppings abrem suas praças de alimentação às 12 horas. Os bancos não funcionam. As áreas de autoatendimento ficam disponíveis para os clientes, bem como canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile bank. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. O Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas e 5 minutos em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas abriu inscrições para o processo seletivo simplificado PSS destinado a selecionar docentes na categoria de professor temporário. A remuneração chega até R$16.396,47. As inscrições podem ser feitas no período de 23 de abril a 6 de maio. A revitalização total do Passeio do Mindu no Parque 10, na Zona Centro-Sul, realizada em uma parceria inédita entre a Prefeitura e o Governo, segue em ritmo acelerado. A previsão é de que seja finalizada ainda no mês de maio. No local, 60 homens do sistema penitenciário atuam em diversas frentes por meio do programa Trabalhando a Liberdade. A Polícia Federal, com apoio logístico do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, deflagrou na manhã desta terça-feira
a Operação Pentaedro do Fogo, com o objetivo de investigar, entre outros ilícitos, prática de queimada, desmatamento ilegal e usurpação de terras da União nos municípios de Apuí, Manicoré, Santo Antônio do Matupi e Maués, todos no sul do Amazonas. Durante a operação foram cumpridos 27 mandados de busca e apreensão, sendo 10 em Apuí, 4 no distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, 4 em Novo Aripuanã, 2 em Maués, 1 em Humaitá, 1 em Porto Velho, 1 em Alta Floresta, no Mato Grosso, 1 em Balneário Camboriú, Santa Catarina e 3 em Porto União, também em Santa Catarina. Segundo as investigações após diligências em campo e análise de imagem de satélite pelo sistema Planet de alta precisão, foram identificados 10.093 focos de incêndio em municípios do sul do Amazonas. Por meio de análise da sequência temporal das imagens de satélite, foi possível identificar a origem da queimada e, com levantamentos em banco de dados, descobrir a identidade dos responsáveis. Essa metodologia inédita da Polícia Federal, a partir de investigações retrospectivas sobre prática de incêndios, também tem por objetivo a prevenção a esse tipo de ilícito na região, uma vez que afasta a esperança de impunidade. Informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Sabe aquele condomínio aberto para coronavírus que falei aqui no Jornal da Manhã na última segunda-feira? Pois é, esse condomínio está prestes a fechar. O Comitê de Crise da Covid-19 do município de Manacapuru reuniu na manhã de ontem, onde decidiu voltar à fiscalização noturna para combater a abusiva desobediência das pessoas que continuam desafiando o vírus da China, lotando bares, botecos, conveniências e similares, como se a pandemia já estivesse acabado. E dessa vez a fiscalização será mais severa para quem não obedeceu o decreto estadual, como relata o subcoordenador Jones Torres, da Vigilância Sanitária. É isso mesmo, o grupo do Comitê de Crise se reuniu e nós, como parte da Vigilância Sanitária, iremos trabalhar junto com todas as outras pastas para possamos coibir a prática que está acontecendo no município de Manacapuru, que é o descumprimento do decreto estadual. E a partir desse final de semana nós iremos, de forma preventiva, pedir que os donos dos estabelecimentos, cumprindo o decreto, fechem às 23 horas, encerrando todas as atividades, exceto que as drogarias, farmácias, delivery irão continuar trabalhando e às 0 horas o recolhimento total das pessoas que não poderão transitar nas ruas. Jones Torres complementou dizendo que o intuito do retorno das atividades é para que não haja uma terceira onda, como está previsto pelas autoridades em saúde. O comandante da PM Manacapuru, Major Pedro Henrique, que faz parte do Comitê Covid-19, comandará o destacamento de policiais militares. Ele relata a importância da Polícia Militar durante a operação. Em complemento ao que falou o senhor Johnny, da FGS, Vigilância Sanitária, eu ratifico que as pessoas estão descuidadas com o que está acontecendo. Os índices de contaminação do coronavírus estão aumentando. Observamos o descuido das pessoas no final de semana passado, na sexta-feira, onde foi preciso orientar que os proprietários de 3 estabelecimentos onde há consumo de bebidas, por exemplo, limitassem seu horário. E a Polícia Militar vai ter um papel importante nessa situação, pois vai estar auxiliando os órgãos municipais na abordagem das pessoas, dos clientes, dos estabelecimentos e garantir para que seja cumprido o decreto. Em especial, garantir a integridade física das pessoas que estão atuando nesse momento e, se necessário, se não houver a colaboração do nosso cidadão, ele vai ser conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis perante a justiça. O comandante não limitou-se a dizer que todas as medidas tomadas é simplesmente voltada para a defesa do cidadão e a preservação da vida. A operação está prevista para este final de semana, a partir de sexta-feira até o domingo. Por isso é melhor ficar em casa. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h10 em Manaus. O Amazonas confirmou mais 35 mortes por Covid nesta terça-feira, sendo 7 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.431. O estado também registrou 734 novos casos de Covid, totalizando 364.762 casos confirmados. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Nesta quarta-feira, Manaus vai aplicar o imunizante
principalmente no público de 44 a 47 anos com doenças pré-existentes listadas como prioridades pelo Ministério da Saúde. Pessoas a partir de 48 anos com comorbidades também podem ser vacinadas. Além dessa faixa etária, idosos a partir de 60 anos, profissionais da saúde, agentes de segurança e pessoas a partir de 18 anos, especificamente com diabetes, obesidade grave e cardiopatias, também podem receber o imunizante. Os postos funcionam de 9 às 16 horas. A Assembleia Legislativa aprovou na manhã de ontem projeto de lei que concede o título de cidadão ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que não tem partido. O projeto foi votado em regime de urgência. Os 24 parlamentares, 19 votaram a favor da concessão de título e 1 foi contrário. Houve uma abstenção e 3 ausências. O projeto foi proposto pelo deputado delegado Péricles do PSL, que justificou a compra de vacinas e a transferência de recursos para os estados e municípios como razões para a concessão do título pela Assembleia. O deputado estadual Sinésio Campos instituiu nesta terça-feira na Assembleia Legislativa uma comissão especial com o objetivo de debater e encaminhar providências necessárias, objetivando a formulação de diretrizes para a política de implementação do processo produtivo e de manejo sustentável do babaçu no âmbito do Estado. Ele também pediu que seja encaminhado indicação ao governador do estado propondo a criação do programa Reabilita Amazonas, que tem como objetivo qualificar as equipes de atenção primária e fortalecer a assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde SUS, com sequelas ou limitações provenientes da infecção pelo novo coronavírus. O deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, votou favoravelmente na manhã desta terça-feira nos projetos de lei oriundos do governo do estado, que prevê o pagamento do auxílio turismo com a concessão de auxílio financeiro mensal aos profissionais da educação física e atletas cujas situações de vulnerabilidade social tenham sido agravadas pela pandemia da Covid-19, além do projeto que cria o auxílio cultura emergencial, que vai atender mais de 7.500 trabalhadores que atuam no setor cultural do estado do Amazonas. Em plena pandemia, muitos trabalhadores perderam seus empregos, principalmente no comércio e na área de serviços. Até mulheres grávidas que são protegidas por lei foram mandadas embora. Quem trabalhava em órgãos públicos como comissionados também foi atingido na virada do ano com a troca de poder na prefeitura e na Assembleia Legislativa, onde o diário oficial da casa foi pequeno para tantas exonerações, o que é normal. Só não é normal quando pessoas que estavam ali há 30 anos foram exoneradas sem que pelo menos fossem chamadas para o comunicado. O Departamento de Comunicação da Assembleia Legislativa, sem atentar que muitos dos funcionários lotados estavam em casa por conta da pandemia, resolveu pela exoneração em alguns dos casos de forma inexplicável. 6h14 em Manaus. O governo do Amazonas tem trabalhado para amenizar os efeitos da enchente que atinge vários municípios do estado. Nesta terça-feira, a titular da Secretaria de Estado da Assistência Social, Alessandra Campelo, reuniu-se com a primeira-dama de Tocantins, Magda Joana, e a vice-prefeita do município, Suelen Lofego, para discutir medidas de enfrentamento à enchente. E de acordo com a vice-prefeita, o município contabilizou pelo menos 36 comunidades afetadas pela cheia e que precisam de auxílio. Faltando menos de 48 anos para o fim do prazo, 34 dos 62 municípios do Amazonas ainda não responderam aos questionários disponibilizados pelo Tribunal de Contas do Estado, referentes às campanhas de vacinação executadas em cada município. A ação faz parte de uma iniciativa nacional dos tribunais de contas para auxiliar os gestores do país na aplicação de doses em cada cidade. Os gestores que não responderem até o final do prazo poderão ser penalizados em representações pela Corte de Contas, sob a possibilidade de serem multados por falta de transparência. 2 questionários foram enviados pela Corte de Contas aos prefeitos dos municípios do Amazonas. Para isso foi dado prazo máximo de 10 dias que se encerra nesta quinta-feira. Até o momento, apenas 45% dos municípios responderam aos questionários por completo, dentre eles a Prefeitura de Manaus. O governador Wilson Lima reuniu com o secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviço e Inovação do Ministério da Economia, Jorge Luiz de Lima, nesta terça-feira, para alinhar
CIMEA, ações para o desenvolvimento do Amazonas. O encontro foi no Clube do Trabalhador do Serviço Social da Indústria. No encontro, Wilson Lima destacou a recente abertura do mercado de gás, cuja lei foi sancionada em março deste ano. Ele ressaltou que o Amazonas conta com a maior reserva de gás em terra do país e reforçou que, além dos avanços na área econômica, o Estado atua para que a exploração do gás natural beneficie diretamente o cidadão, aumentando, por exemplo, a oferta de gás natural veicular e, consequentemente, o número de veículos movidos a esse combustível, que é mais limpo e barato. O governador também reforçou a relevância do governo federal em incentivar a criação de uma zona de desenvolvimento econômico e de conservação da natureza entre os estados da região. O Ministério Público Federal apresentou denúncia à Justiça Federal contra os irmãos Mohamed Mustafa e Karina Mustafa, médicos e empresários, e também contra a advogada Priscila Marcolino, por sonegarem mais de 10 milhões de reais em contribuição previdenciária e outras contribuições sociais referentes aos funcionários da Sociedade Integrada Médica do Amazonas, o CIMEA. Na denúncia, o Ministério Público Federal aponta que Mohamed, Karina e Priscila cooptaram profissionais das áreas médica e odontológica para trabalharem como sócios da empresa em vez de serem contratados como funcionários assalariados e segurados da Previdência Social. Os supostos sócios detinham participação individual no capital social do CIMEA entre 0,10% e 0,30%. Com a fraude, a empresa deixou de pagar a contribuição previdenciária e a contribuição de intervenção no domínio econômico referente ao salário dos funcionários, já que eram considerados sócios e formalmente recebiam distribuição de lucros, não salários. Até a 14ª alteração do contrato social, a CIMEA possuía 364 sócios de capital social de R$500 mil. Do total de cotas, 84% pertenceu a Mohamed e Karina. Os outros 16% eram distribuídos entre os demais sócios, os demais 362 sócios cotistas, totalizando 78.800 em cotas que variam de 0,1% a 0,3%. Entre os indícios da fraude estão a inexistência de trabalhadores na CIMEA que pudessem prestar os serviços médicos que eram a atividade da empresa, o fato de sócios prestarem esses serviços e a discrepância entre o capital social investido de R$50 a R$150 e os lucros recebidos pelos sócios. Toda sociedade empresária é formada de capital, mão de obra e execução profissional de determinada atividade. Sócio é aquele que aporta capital. Empregado é aquele que forma a mão de obra. Sem capital não há instrumento de trabalho para realizar atividade empresarial. Sem mão de obra não há quem realize atividade empresária e sem uma atividade não há atividade empresária, explica o Ministério Público Federal na denúncia. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, decidiu retirar o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus do leilão de concessões realizado pelo governo federal no dia 7 deste mês. A decisão expedida ontem restabelece uma medida cautelar do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A medida do STJ ainda cabe recurso. Agora o aeroporto de Manaus deixa de fazer parte do Bloco Norte, que foi arrematado pela empresa The Vinci Airports por R$420 milhões. A unidade da capital amazonense tem a maior demanda de passageiros do lote. Permanecem no bloco os terminais de Porto Velho em Rondônia, Rio Branco no Acre, Cruzeiro do Sul também no Acre, Boa Vista em Roraima, Tabatinga e Itapé aqui no Amazonas. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, informou em nota que ainda não foi comunicada oficialmente da decisão referente à alteração do leilão. Agora 6h19 em Manaus. Adolescente de 17 anos é executado na frente da família no Jorge Teixeira. É um dos nossos próximos assuntos após o intervalo comercial. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h23 em Manaus. Polícia. Um homem de 36 anos, cujo primeiro nome é Alcimar, vulgo Nenê, foi preso na tarde desta terça-feira em Manacapuru, suspeito de ter estuprado uma adolescente de 15 anos. O crime aconteceu no dia 26 de março na casa dele, localizada na rua Josefa Menezes, bairro Morada do Sol. Segundo a delegada Roberta Merli, da Delegacia Especializada de Manacapuru, o homem conhecia a vítima de vista e no dia do crime convidou a menor para ir até sua casa, onde prometeu fazer um trabalho de umbanda para que ela tivesse sorte na vida. Imagina a sorte que ela teve. E de acordo com a delegada, no local o homem praticou o crime.
A menina voltou para sua casa e contou o que aconteceu para a mãe, que procurou a delegacia e registrou o estupro. A delegada explicou que, como não havia situação de flagrante e após a comprovação do crime, foi pedido da justiça a prisão do suspeito. Após a denúncia, foram realizados os procedimentos necessários, inclusive a menor passou por exame de conjunção carnal e comprovaram o ato. Inclusive, os exames apontaram que a adolescente era virgem antes de sofrer os abusos sexuais. Durante a prisão, haviam 2 mulheres na residência que confessaram que foram ao local para realizar trabalhos de feitiçaria. Mas, segundo a delegada, é possível que outras mulheres tenham sido vítimas desse homem. Ele foi preso e levado para a carceragem da delegacia de Manacapuru, onde está o molho e fica à disposição da justiça. Alberto Pellegrini. Muito bem, todo cuidado é pouco, Manacapuru, quando for procurar serviços de macumbeiro, estão estuprando as mulheres, né? Esse macumbeiro estava estuprando as mulheres, esse daí, e outros homens também. Eu tenho conhecimento que um homem conhecidíssimo na cidade foi procurar os serviços desse macumbeiro também e foi molestado. O macumbeiro, segundo as informações, tinha uma vara de bambu e dava lapada nas costas, inclusive, de suas vítimas, lá no município de Manacapuru, terra de gente boa, onde esse macumbeiro desgraçado foi preso. Rapaz, um homem tão conhecido, já uns, né, mais de 40 anos de idade, se deixou passar, se deixou levar na conversa desse macumbeiro e também foi molestado. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o major da reserva da Polícia Militar, o major Gilmar, de 53 anos, foi baleado ontem à tarde, era por volta, Paulo Guerra, de 16 horas. Ele estava saindo de casa com sua picape quando foi, né, abordado por homens que estavam armados lá na comunidade de Colina do Aleixo, no bairro de São José. Ele reagiu ao assalto, baleou um dos bandidos, mas também foi baleado com 2 tiros, já passou por cirurgia e, graças a Deus, as informações que obtivemos agora pela manhã, ele não corre risco de morte. Tá bem melhor o major Gilmar, e o bandido conseguiu fugir baleado. Tomara que fique todo infeccionado. Ele ainda não deu entrada em nenhuma unidade de saúde. Tá baleado, tá em casa, sabe Deus onde é que ele tá. Mas se aparecer em alguma unidade de saúde, vai ser preso. Ele tem 2 escolhas: ou morrer com a bala infeccionada dentro dele, ou então vai para o hospital e lá vai ser preso. Escolhe aí, bandido, ainda tem hoje ainda para escolher. Ou então a bala vai infeccionar e ele vai partir cheio de infecção dessa. Para pior, tomara que ele decida em ficar em casa. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, Polícia Civil na rua. Os policiais da Força Tática detiveram 2 homens, um de 19 anos, outro de 26. Eles estavam armados, estavam com arma de fogo na cintura, e no momento em que foram abordados, a polícia encontrou com eles 1,250 kg de entorpecente. Graças aí ao grande trabalho dos policiais da Força Tática, esses bandidos foram tirados de circulação. Foi mais uma grande ação da polícia aí nas ruas da cidade. Pronto socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Um homem deu entrada à vítima de agressão física. As primeiras informações dão conta de que ele foi agredido com uma lixeira. Essa lixeira que fica na frente da casa, ela foi arrancada pelo agressor, que deu-lhe 2 golpes de lixeirada na cabeça desse homem, que teve que dar entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Foi muito bem atendido pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que agiram rápido e salvaram a vida desse homem. Aliás, todos que procuram o pronto-socorro João Lúcio são muito bem atendidos. Pronto socorro Platão Araújo. Era a noite de ontem, por volta de 21 horas. Nesse mesmo momento, o Flamengo estava estreando na Libertadores da América, enquanto muitos estão esperando o começo da Série B.
O Flamengo ontem estava ganhando na Libertadores da América, e na hora do gol do Arrascaeta, foi bem nessa hora, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que um homem foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que se tratava de uma briga por causa de trânsito, e o homem que estava puxando briga, que estava todo gaiato num carro, acabou levando dele. Rapaz, a gente tem que ter muita paciência. Tem uns que merecem mesmo levar uma pisa dessa no trânsito, e esse daí estava fazendo graça e acabou levando dele. Não é o mais recomendável a fazer, né? Brigar no trânsito, essas coisas não é bom não, né? Não é bom fazer isso não. Mas tem uns que merecem levar uma pisa assim. E esse daí acabou levando e deu entrada no pronto-socorro. De repente, ficou calminho, que é uma beleza. Ele acabou dando entrada no pronto-socorro e logo após ser atendido, foi posteriormente liberado. Pronto socorro, 28 de agosto. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada para o Rio 20 do Jornal da Manhã, vítima de atropelamento. O outro homem deu entrada vítima de arma de fogo, e assim foi o plantão relativamente tranquilo no pronto socorro 28 de agosto. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, o passarinho da morte. O pássaro da morte, Paulo Guerra Rio 20 do Jornal da Manhã, não voou não, na noite e madrugada. Entretanto, à tarde, Paulo Guerra Rio 20 do Jornal da Manhã, um assassinato aconteceu na área do Monte Sião, ali no Jorge Teixeira. O Micael Menezes Gama, de 17 anos, foi assassinado a tiros dentro da própria casa. Ele estava dentro da casa junto com a mãe dele e com o irmão dele, quando dois homens chegaram, invadiram a casa e mataram o jovem. Foi um desespero por parte dos demais familiares. A vítima ainda tentou se esconder no banheiro, mas logo foi alcançada pelos bandidos que após executarem a vítima, fugiram sem levar nada. Uma prova clara de que o crime tem a ver aí com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h32 em Manaus. O Jornal da Manhã vai voltar em 3 minutos com as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h36 em Manaus. Esportes. Durou 48 horas no ambicioso projeto da Superliga Europeia. Diante de protestos, pressão de jogadores, torcida e da opinião pública, a competição que reuniria os principais times europeus está suspensa. O grupo confirmou a decisão em comunicado divulgado na noite de ontem, no qual diz que vai reconsiderar passos mais apropriados para reformular o projeto. Com uma aglomeração da torcida do Grêmio e homenagens, Renato se despede de Porto Alegre. Centenas de gremistas foram ao aeroporto Salgado Filho se despedir do ídolo que deixou o Grêmio na última quinta-feira após a eliminação na pré-Libertadores. O técnico embarcou para o Rio de Janeiro, onde tem residência fixa, 4 dias depois de pedir a demissão do clube que comandou nos últimos 4 anos e 7 meses. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Vélez 2, Flamengo 3. O Flamengo ganhou de virada.
Santos 0, Barcelona 2. Deportivo Táchira 2, Olímpia 0. Always Red 2, Internacional 0. Sporting Cristal 0, São Paulo 3. Copa Sul-Americana. Metropolitanos 2, Melgar 3. Atlético Goianiense 0, News Old Boys também 0. Alcas 0, Atlético Paranaense 1. 12 de outubro 1, Rosário Central 0. Campeonato Paraense. Gavião 1, fraquinho o Gavião. Dona Luso 6. Independente 0, Paysandu 1. E hoje tem mais Libertadores. Às 18 horas tem The Strongest e Boca Juniors. Deportivo Lagoaíra e Atlético Mineiro. Às 20 horas joga Universitário e Palmeiras. Rentistas e Racing. Independiente del Valle e Defensa e Justiça. E às 22 horas tem América de Cali e Cerro Porteño. 6 horas e 37 minutos em Manaus. A seguir. A arrecadação federal sobe 18,5% e bate recorde para meses de março. Artistas pedem que Biden recuse acordo ambiental com o Brasil. Júri declara ex-policial Derek Chauvin culpado pela morte de George Floyd. Após o intervalo comercial, os detalhes. Comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6 horas 40 minutos em Manaus. Últimas notícias. Depois de 5 quedas seguidas, o dólar fechou estável nesta terça-feira, influenciado pelo mercado externo. O dólar comercial encerrou a terça-feira vendido a R$5,55, com alta de 0,01%. O mercado de ações teve um dia de perdas. O índice Bovespa da B3 fechou o dia aos 120.062 pontos, com recuo de 0,72%. A recuperação da economia no início do ano e recolhimentos atípicos de impostos fizeram a arrecadação federal bater recorde para meses de março. No mês passado, o governo federal arrecadou 137,932 bilhões em impostos no Brasil. Contribuições e demais receitas com alta de 18,49% acima da inflação em relação a março do ano passado. Segundo a Receita Federal, este é o maior valor arrecadado da série histórica para meses de março, com início em 1995. Os trabalhadores do setor da cultura afetados pela pandemia de Covid-19 terão direito a mais tempo para pedirem o benefício da Lei Aldir Blanc. O presidente Jair Bolsonaro editou o decreto que estende para 2021 a utilização do benefício emergencial destinados ao setor. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base do projeto de lei que proíbe a suspensão de aulas presenciais durante pandemias e calamidades públicas, exceto se houver critérios técnicos e científicos justificados pelo Poder Executivo quanto às condições sanitárias do Estado ou município. Para impedir a paralisação de órgãos públicos e fazer frente a gastos emergenciais, o presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça-feira decreto que altera o limite provisório de execução orçamentária de 7 ministérios e mais 2 órgãos federais. Como o Orçamento Geral da União de 2021 só será sancionado na próxima quinta-feira, os novos limites vigorarão até o final de maio. Em nota, o Palácio do Planalto informou que os novos limites de gastos foram pedidos por 7 ministérios: Educação, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Saúde, Ciência, Tecnologia e Inovação, Defesa e Comunicações. A Advocacia Geral da União e a Agência Nacional de Aviação Civil também haviam pedido novos limites. 6 horas 43 minutos em Manaus. Brasil chega a 378,5 mil mortos por Covid. O país registrou 3.481 mortes em 24 horas. O Brasil contabilizou 14.050.885 casos e 378.530 óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Em uma nova tentativa para se aproximar do setor empresarial, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta terça-feira com empresários do primeiro encontro Diálogos pelo Brasil do ano, grupo criado por Paulo Scarfi, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Na reunião por videoconferência, Bolsonaro falou sobre o Plano Nacional de Imunização e sobre a agenda de reformas. Com mais de 3 mil mortes registradas por dia no país, Bolsonaro afirmou aos empresários que a vacinação é fundamental para que o país volte a crescer com mais velocidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, anulou nesta terça-feira a decisão do juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio, e recebeu denúncia e transformou em réu
em réus o ex-presidente Michel Temer e o ex-ministro Moreira Franco. O ministro entendeu que Bretas não era competente para analisar a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra os políticos da Operação Descontaminação, desdobramento da Lava Jato no Rio. Os dois chegaram a ser presos pela operação, mas foram soltos em seguida. Dezenas de celebridades do Brasil e dos Estados Unidos, como o ator Leonardo DiCaprio, a estrela pop Katy Perry e o músico Gilberto Gil, divulgaram uma carta nesta terça-feira pedindo ao presidente norte-americano Joe Biden para não aceitar nenhum acordo ambiental com o presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos estão conversando com o Brasil desde fevereiro a respeito de uma possível colaboração para deter a destruição crescente da floresta amazônica, mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse à agência Reuters que nenhum acordo ficará pronto para a cúpula do Dia da Terra desta semana, organizada por Biden. A rainha Elizabeth II completa 95 anos nesta quarta-feira, no primeiro aniversário, sem ter ao seu lado o marido príncipe Philip, morto aos 99 anos no início do mês, em mais de 70 anos em que eles estiveram juntos. A monarca, que já tem o reinado mais longo da história do Reino Unido, deverá manter uma celebração privada no castelo de Windsor, apenas com familiares mais próximos. A família real ainda cumpre até a sexta-feira com um período de luto, mesmo após o funeral de sábado, que marcou o fim do luto oficial decretado pelo governo britânico. Filhos e netos da rainha, incluindo o príncipe Harry, que ainda não voltou aos Estados Unidos, deverão estar ao lado da monarca na primeira das duas datas anuais de seu aniversário. O Brasil com frequência alega que seu alto número de mortes por Covid-19 é justificado por seu grande número de habitantes, mas a segunda onda pandêmica já o tornou o país com maior taxa de mortalidade no continente americano e no hemisfério sul. Os Estados Unidos são o país com mais mortes por coronavírus do mundo, quase 570 mil, seguido pelo Brasil com cerca de 375 mil. Porém, em termos relativos, o Brasil com 176 mortes a cada 100 mil habitantes assumiu a liderança nos últimos dias contra seus vizinhos mais atingidos. Peru, 170 a cada 100 mil, 174 a cada 100 mil. Estados Unidos 172 e México 165, segundo dados atualizados diariamente pela Associated Press com base em fontes oficiais. O presidente Jair Bolsonaro disse a líderes evangélicos nesta terça-feira que o ministro da Advocacia Geral da União, André Mendonça, é o favorito para assumir a vaga que será aberta no Supremo Tribunal Federal em julho, com a aposentadoria do decano da corte, Marco Aurélio Melo. A Conferência Internacional de Paz entre o governo do Afeganistão e o grupo fundamentalista Talibã, marcada inicialmente para o dia 24 de abril em Istambul, foi adiada para meados de maio. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, à emissora de televisão Haber Turk. O Banco Mundial aprovou 12 bilhões de dólares em financiamento para países em desenvolvimento para apoiar a compra e distribuição de vacinas, testes e tratamentos contra a Covid-19. Até 1 bilhão de pessoas devem ser vacinadas graças à verba que faz parte de um pacote maior de até 160 bilhões de dólares, com aprovação prevista para junho. Nesse momento, os programas de resposta de emergência do Banco Mundial já atendem 111 países. Segundo o banco, esse novo pacote mostra que cidadãos, indústrias farmacêuticas e de pesquisa também precisam ter acesso a vacinas seguras e eficazes. Com a iniciativa, os países poderão se preparar para a distribuição de imunizantes em grande escala, em coordenação com parceiros internacionais. O Banco Mundial apoiará ainda ações lideradas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e a parceria COVAX. Os 12 jurados decidiram ontem que o ex-policial Derek Chauvin é culpado pela morte de George Floyd, homem negro asfixiado durante uma abordagem policial em maio de 2020 em Minneapolis, nos Estados Unidos. O ex-policial foi considerado culpado em todas as 3 acusações de homicídio contra o ex-segurança negro. Causar a morte sem intenção por meio de um ato perigoso sem consideração pela vida humana. Negligência ao assumir o risco consciente de causar mortes de Floyd e homicídio culposo. A pena ainda será anunciada pelo juiz em 2 meses. Nos Estados Unidos é comum que apenas dias depois o condenado saiba o tempo que passará preso. Assim que a condenação foi anunciada, Chauvin deixou a sala de audiência devidamente algemado. Centenas de pessoas se reuniram em diversas cidades dos Estados Unidos após a divulgação da condenação de Derek Chauvin pela morte do ex-segurança negro George Floyd. Logo após o veredito, nesta terça-feira, o presidente Joe Biden e sua vice Kamala Harris
telefonaram para a família de Floyd. Na ligação, o democrata prometeu que vai trabalhar para aprovar leis que coíbam a violência policial e o racismo. Mais tarde, Biden fez um pronunciamento em que classificou a condenação do ex-policial como um passo à frente, mas disse que tal veredito era muito raro em um país atormentado pelo racismo sistêmico. Este pode ser um passo gigante na marcha em direção à justiça na América, disse o presidente. O ex-presidente Barack Obama disse que hoje um júri fez a coisa certa. Mas a verdadeira justiça existe muito mais. Michele e eu enviamos nossas orações à família Floyd e apoiamos todos aqueles que estão comprometidos em garantir a cada americano a medida total de justiça que Jorge e tantos outros tiveram negados, disse o primeiro presidente negro da história americana em um comunicado. 6h50 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Servidores denunciam que fiscalização do IBAMA parou e Ricardo Salles admite rever regras. A Folha de São Paulo. Em reunião com empresários, Bolsonaro defende vacinação e diz não ter preocupação com o CPI da Covid. O Estado de São Paulo. Júri declara ex-policial culpado pela morte de George Floyd. Pena pode chegar a 40 anos. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça reconhece morte de caminhoneiro por Covid como acidente de trabalho. Valor econômico. Pesquisa mostra que faltam itens básicos nas prefeituras para acelerar a vacinação. Estado de Minas. Acidente com avião na Pampulha deixa um morto e um ferido em estado grave. Jornal do Comércio no Recife. A Anvisa libera coquetel contra a Covid para pacientes do grupo de risco. Fortaleza Diário do Nordeste. Tasso nega a pretensão de disputar a presidência e defende candidatura única contra Lula e Bolsonaro. Porto Alegre, 0 hora. Bolsonaro diz a pastores que vai indicar André Mendonça para vaga no STF. As edições impressas locais do Em Tempo. Governo do Amazonas amplia auxílio emergencial. A crítica. STJ cancela leilão do aeroporto de Badão. O centenário Jornal do Comércio. Shoppings querem flexibilização maior. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.